Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Pela graça sois salvos. Salvos a quem? Salvos os nossos pecados? Não salvos no último dia, não. Porque a salvação tem primeira fase. Você deve ser primeiro salvo aos pecados. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Depois de ser salvo nos pecados, o ensinamento é não pecar mais. Evitar pecados graves. Depois, quando nosso Senhor Jesus Cristo vai descer de novo, há outra salvação que nós merecemos se nós vamos seguir os mandamentos de Cristo. Vamos experimentar outra salvação, separado a salvação dos pecados, porque tem pessoas que são salvos de pecados, mas estão voltando. Por isso, perdendo salvação. Porque depois de ser perdoado, está voltando ao pecado. 2:20 de 2 Pedro. Vamos ler. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro, porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: volta o cão ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Tem que são salvos nos pecados do mundo, mas está voltando ao pecado, voltando ao mundo. Por isso, eles não são dignos para alcançar a salvação final. Mesmo que no primeiro, eles são salvos no pecado, né? Mas porque eles voltaram no mundo, eles vão perder a salvação. Por isso o apóstolo Pedro disse: melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Você é salvo nos pecados, vivificado. Mesmo que você é morto, você é vivificado, perdoado nos pecados, pela graça de Deus, não pelas obras, porque ainda você não está fazendo nada boa obra, porque está dentro do pecado. Pela misericórdia de Deus, Ele vos salvou, apóstolo Paulo disse, pela misericórdia, não pelas obras, vos salvou nos pecados, quando você são mortos, Ele disse. Mas se você vai voltar aos pecados, você vai perder a salvação, né? Qual é a outra salvação que devemos esperar? Quando nosso Senhor Jesus Cristo vier, devemos ser salvos para a salvação final. Desde 1 Tessalonicenses. E esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Devemos ser salvos na ira vindoura, esperando dos céus a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira vindoura. Tem ira que está chegando, ira de Deus. Precisamos também a salvação que nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer. Mas para ser salvo na ira vindoura, o que nós devemos fazer? Somente crer, somente fé.
A questão aos pastores brasileiros é, ele está cortando a palavra de Deus. Quero mostrar a vocês, irmãos, lendo de novo 2:8. Porque pela graça sois salvos. Sois salvos em quê? Em pecados. 2:1 até 5. Prestar atenção, irmão Fábio. 2:1 até 5. Os cristãos são salvos nos pecados. A primeira salvação. Que eles receberam pela misericórdia de Deus, não pelas obras, é salvos nos pecados. Por isso, o apóstolo Paulo diz em 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Você não deve trabalhar por isso, é dom, né? Como presente, né? Você não trabalhar por isso. É uma misericórdia de Deus. Isto não vem de vós e dom de Deus. Não vem das obras. Por quê? Você ainda não tem feito obras boas. Não. Para que ninguém se glorie. Ninguém pode gloriar que você é salvo aos pecados porque você está fazendo retidão ou coisas boas. Não. Todos nós somos pecadores, mas Cristo, pela misericórdia de Deus, nos salvou aos pecados para ser vivos pela fé. Salvos nos pecados. De novo, 2:8. Porque pela graça sois salvos, no pecado, lembrar, por meio da fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Depois da salvação dos pecados, o que segue? Os pastores brasileiros estão cortando o versículo, somente até 9, vamos pouco mais. 10. Depois de ser salvo nos pecados, o que nós devemos entender? Porque 10, O que o irmão leu é 8:9. Mas pouco mais você vai descobrir a verdade. Porque somos feitura sua. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Depois de ser salvo nos pecados, pela misericórdia de Deus, não pelas obras, porque nós podemos fazer boas obras, porque estamos dentro do pecado, Mas depois de ser salvo nos pecados, somos feitura sua, como criação. Por isso, na Bíblia, se alguém está em Cristo, é nova criatura é. Somos feitura sua. Para dizer mais certo, somos feitura sua, recriação dele, recriados pela fé, criados em Cristo Jesus para boas obras. Se você é perdoado dos pecados, depois de ser perdoado dos pecados, você agora é criatura sua. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. É claro que se nós vamos ler 2:1 até 10, você vamos entender, não sei, porque os pastores não entendem, mas eu entendi que a salvação é 2 passos. Primeira salvação, Ele vai salvar-nos em nossos pecados. Agora que nós estamos salvos nos pecados, somos recriação ou feitura sua para boas obras. E agora, para fazer boas obras,
precisamos Deus em nossas vidas. Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus é o que opera em vós. Quando você é cristão, batizado, perdoado nos pecados, Deus vai operar em nós. Deus é o que opera em vós. Tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Nós devemos trabalhar, nós devemos fazer obras com Deus. Por isso, os primeiros cristãos são chamados co-obreiros de Deus. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. Por que somos cooperadores de Deus? Porque Deus vai fazer boas obras com nós. E Cristo claramente disse em 15:5 de João, vamos ler. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Devemos fazer o que Ele quer para nós fazer. Mas, separado a Ele, nós não podemos fazer nada. Mas com Ele, porque a palavra diz, porque Deus, em 2:13, é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Para fazer a obra com Deus, precisamos de Deus, né? Mesmo para querer, porque naturalmente o que nós queremos é obra da carne. Mas com a ajuda do Senhor, quando você é perdoado aos pecados, Deus vai operar em nós para querer e efetuar, fazendo boas obras. 3:17 de 2 Timóteo. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Se nós não precisamos boa obra, porque deve ser perfeitamente instruído para toda boa obra. Se boa obra não é requisito para a salvação. Na verdade, no final, Deus vai investigar nossas obras. 20:12 de Apocalipse. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Agora você vai dizer, não precisa obra. No julgamento final, Deus vai investigar nossas obras. Por isso, antes de chegada do juízo final, apóstolo Paulo declarou ao Timóteo em 3:17, para que o homem de Deus seja perfeito. É perfeitamente instruído para toda a boa obra. Precisamos boa obra ou não? Precisamos. Por isso, devemos ser instruídos perfeitamente para toda boa obra. O povo de Deus são cooperadores das boas obras que Deus nos ordenou para fazer. Não somente fé, estupidez para dizer somente fé não tem obra. Estupidez. Você vai tirar muitas palavras na Bíblia para provar que somente fé salva.